que você entenda isso. Uma vez por todas, não existe, isso aqui eu vou quebrar na cabeça de vocês, destruir isso nessa noite. Não existe você ter um ministério de cura e eu ter um ministério de libertação, e outro ter um ministério de batismo com o Espírito Santo. Isso aí são ferramentas de todo ministério. Independente de você ser um profeta, você ser um evangelista, você ser um pastor, você ser um apóstolo, você ser um mestre, independente. Eu já vi pessoas de todo tipo, eu já vi uma igreja inteira, e eu vejo o tempo todo, em todos os nossos seminários, uma igreja inteira ser ativada. Inteira. Não importa o cargo dela, seja um moreno ou seja um pastor, não importa. O problema é que a gente tem limitado Deus. O problema é que a gente tem falado muito, mas Deus vai levantar aquele homem, ele é todo errado. Ou Deus vai levantar aquela pessoa, ou melhor, é isso que a gente pensa de levantar, porque levantar tem um sentido completamente diferente disso aqui, tá? Deus levantar uma pessoa. Porque às vezes tem pessoas que estão operando que não tem nada a ver com Deus estar levantando elas. Isso é apenas um dom. Isso é apenas uma operação. Vocês vão precisar entender isso daqui. Então, apóstolo, tem pessoas que hoje não estão certas, caminhando certo, mas estão operando? Tem muitas. É o que mais tem. É o que mais tem. Então, se o fundo estiver alto para você, você fala, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos entrar aqui. Quero que você abra sua Bíblia aí. Que a gente vai no profundo. Quem tiver com o microfone aberto aí, a gente vai fechando, por gentileza. Mateus 10, capítulo 10, 1. Está assim, Jesus tendo chamado os 12, aqueles a quem ele escolheu, deu-lhes o poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Eu vou ler isso aqui de novo. E curar todas as doenças e males, tá? Todas. Só que lembrando uma coisa, eles já andavam com Jesus. Eles já viam isso, Jesus fazendo isso. A frequência de Jesus já tinha tocado eles. Então, agora é fácil, depois que você vê alguém, andar do lado de alguém e ver essa pessoa operar muitas vezes, você conseguir acreditar que aquilo ali existe. Tá bom, gente? Então, isso melhora muito. Vamos lá. Vamos pular do 1 aí, agora vamos para o 7. Versículo 7. Do mesmo capítulo 10. E à medida que seguides, pregai esta mensagem. Prestar atenção nisso aqui. Pregai esta mensagem. O reino dos céus está a vosso alcance. Não, você não entendeu. O reino dos céus está a vosso alcance. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsar os demônios. Gente, às vezes você pode falar assim, apóstolo, mas está escrito aqui curar os enfermos. Por que ele ressaltou aqui, depois de curar os enfermos, purificar os leprosos? Porque quando você purifica um leproso, você precisa ter um dom de milagres, de operação de milagres e maravilhas. Então, é uma cura de alto nível. É uma cura de alto nível. Você curar enfermos, e aqui essa purificar leprosos é uma representação de uma cura maior. Amém? Você vai entender isso quando você começar a operar. Tá bom? Quantos estão me entendendo aí? Levanta a mãozinha assim. Amém. Então vamos lá. Próximo. Marcos 16, 17.
Para quem não me conhece, gente, nós temos uma escola chamada Escola de Ungidos. Já tem anos que a gente tem essa escola, onde nós ensinamos não só como operar os dons espirituais, não é só os dons da cura, mas também os dons da profecia e outros dons. Não só através desses dons você operar, mas também a intimidade profunda com o Espírito Santo. Tá? O tanto que nós fizemos aí quase uma semana de falando sobre intimidade com o Espírito Santo, o povo ficou desesperado pelo Espírito Santo. Tem muitos testemunhos chegando aqui o tempo todo. Apóstolo, não consigo sair do quarto. Eu estou desesperado pelo Espírito Santo. Eu estou desesperado pela presença dele. Eu estou sentindo ele como eu nunca senti antes. Então, esses testemunhos são a nossa maior recompensa, querido. A maior recompensa. Nós já formamos mais de 8.000 alunos dentro e fora do país. Porque a nossa escola, tanto ela é presencial dentro das igrejas, agora que a gente está até um pouco mais devagar com os seminários, por conta de a quantidade de coisas que nós vamos fazer, mas antigamente era toda hora seminário nas igrejas, seminário nas igrejas, e também nós sempre fazíamos escolas aqui pela internet. Então, tem muitas pessoas de vários lugares que foram formados, que estão aí até em outros países hoje operando para a glória de Jesus. Tá bom? Então, você que não conhece a gente, já tem mais de 20, pelos nossos cálculos, já tem mais de 22.000 curas que Deus operou no nosso ministério. Então, nós não estamos falando de uma coisa aqui que eu acho que vocês vão operar. Não, eu tenho certeza que vocês vão operar. Quem quiser, vai operar. Só quem pegar isso tudo aqui e falar assim, isso serve para mim, não é desse jeito, então aí você descobre com Deus o seu jeito aí. E fica patinando, que é o que nós vemos. Né? Aqueles que não têm humildade para aprender, eles não aprendem. Eles sempre acham que sabem muito e acabam não aprendendo. Amém? Então, abre o seu coração, tenha humildade agora para aprender. Seja modelado por Deus. Aprenda a ser. Aprenda a ser ter um coração que aprende, que deseja aprender. Vamos lá, gente. Marcos 16, 17, né? E estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão em serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Isso aqui não é para uma classe de pessoas. Isso aqui não é porque você é o apóstolo. Isso aqui não é porque você é o pastor. Isso aqui está disponível a qualquer um que crê. Todas essas coisas estão disponíveis ao que crê. Simplesmente, se você crê, essas coisas vão acontecer. Então, vamos lá. Marcos 6,5. A gente já está chegando na explicação da cura. Porém, eu preciso solidificar isso aqui com a palavra. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns enfermos, por imposição de mãos. E admirando pela incredulidade deles, seguiu para as circunvizinhanças, ensinando. Isso é Jesus, tá, gente? Jesus entra em Nazaré, e aonde ele morou, e o povo todo conhecia Jesus como uma pessoa comum e normal, porque não mostra milagres antes disso, antes dele ser batizado, ele voltar ali do deserto. Então, depois que ele voltou no poder do Espírito, as coisas começaram a acontecer com uma violência muito grande, uma intensidade muito grande. Então, ele volta para esse lugar dele, onde morava. E o povo que viu ele de maneira normal, agora estava com dificuldade de acreditar que Jesus estava debaixo de um poder sobrenatural muito grande que estava curando pessoas. Então, onde ele mais teve dificuldade para curar? Em Nazaré. Diz que ele não fez nenhuma obra maravilhosa.
ou nenhuma operação de milagres. E eu vou explicar isso aqui para você, que até parece uma contradição. Se ele não fez nenhuma obra maravilhosa, como é que ele curou poucos enfermos por imposição de mãos? Se ele não fez nenhuma operação de milagres, como é que ele curou poucos enfermos por imposição de mãos? Parece, então, se ele não fez nenhum milagre, ele não deveria ter curado ninguém. Então, parece até uma contradição, mas você vai entender o que eu vou falar. Vamos lá, a gente entender isso daqui que Jesus quis dizer. Que a palavra de Deus quis dizer. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Prestar atenção. Não é um dom, são dons de curar. Você vai entender isso nessa noite. Muita gente confunde isso. Vê uma pessoa curando uma dor de cabeça e acha que traz um paralítico ali para ela que vai curar também. Tá errado. Um dom é um dom, outro dom é outro dom. E a pessoa pode não ter um dom para levantar um paralítico, por exemplo. Tá? Então vamos lá. Só dando um exemplo. Não estou nem falando de dom de maravilhas ainda. E a outra, operação de maravilhas. Lembra que nós lemos lá? Obra maravilhosa? Operação de maravilhas? Então, existem dons de curar e operação de maravilhas, ou de milagres e maravilhas. Então, essa operação de maravilhas é um nível muito maior de cura. É um nível criativo. É um nível onde Deus ele gera algo dentro da pessoa. Nós já tivemos muita cura de cegos no nosso ministério. Já tiveram muitas curas de surdos no nosso ministério. Já teve muita cura de pulmão, de Deus dar um pulmão novo para a pessoa ir no hospital e o médico falar assim, cara, esse pulmão aqui não é seu, não. Isso aqui, trocar o seu exame, não é possível. É impossível esse exame aqui ser seu. A pessoa chegar lá, tinha um nódulo gigante do tamanho de uma laranja. Chegar lá e não ter nódulo nenhum. Então, isso aí é uma operação de maravilhas. A pessoa ter placas de metal no corpo, parafusos no corpo, e nós orarmos e o parafuso sumir, a placa de metal sumir do corpo. E a pessoa não vai no médico, o médico fica louco, porque não há abertura nenhuma para tirar a placa. E não tem como. Tudo ter sido regenerado daquele jeito, só um milagre. Aí é onde eu amo. Porque o povo que se entende por sábio fica louco disso. Eles ficam loucos. Porque um milagre desse aconteceu. E ele não tem o que explicar. Até uma pessoa que não acredita em Deus vai falar, cara, isso é real. Não tem jeito, tem que acreditar. Não tem como. Então vamos lá. Aqui está dizendo que Jesus, ele, na sua casa, no seu próprio lugar, onde ele foi criado, ele não pôde operar nenhuma obra maravilhosa. Isso talvez não teve nenhum surdo que foi curado, nenhum tímpano que foi gerado, nenhum cego que foi curado, apenas pessoas com enfermidades pequenas, umas dores, uma enfermidade simples. Então, isso tudo aconteceu em Nazaré. Só que Jesus, como ele queria entrar em alto nível, ele não ficou ali. Porque a fome do povo também ajuda nos níveis de unção que você carrega. Quem era o Enim antes dele fazer as cruzadas? Ninguém. Ele só era um homem comum. Mas quando ele começou a fazer as cruzadas, em que o povo começou a ver que ele carregava algo diferente, e começou a querer carregar o que ele carregava, a unção dele entrou automaticamente em alto nível. Porque a sede do povo, ela faz aumentar a demanda, ou faz aumentar o nível de unção que está sobre você. Então, tem lugares, querido, que eu já cheguei só de pisar na cidade. Eu tá de encontro para a igreja, onde eu ia ministrar, o povo lá já sabia do que eu operava, e às vezes eles passavam slide e passavam muitas coisas sobre o nosso ministério. O povo gerou
uma fome, gerou uma sede tão grande, que quando eu entrei na cidade, eu sentia choques elétricos no meu corpo. O meu corpo todo parecia que estava carregado, como se tivesse caído um raio em mim e carregasse o meu corpo inteiro. E eu falava assim: "Uau, Jesus, hoje vai ser incrível. Aleluia, aleluia." Então, a fome do povo também mexe com essa questão mas eu não posso contar só com a fome do povo, gente. Deus vai levar vocês em lugar de terra seca, onde o povo não tem sede nem de água, que dirá da unção. O povo nem gosta disso. O povo repudia a unção. E você vai contar só com o que as pessoas estão desejando? Não. Eu vou entrar no meu quarto, eu vou entrar em outro nível com Deus, e eu não preciso contar só com as pessoas. E quando tudo aquilo começar a ser operado naquele lugar, as operações de Deus começarem a acontecer, o povo vai começar a entender, a incredulidade vai começar a quebrar, e as pessoas vão começar, você vai começar a entrar em níveis maiores. Então, vocês entenderam aqui? Jesus, ele, quando entrou em Nazaré, por conta do profeta, às vezes, não ter honra na sua própria casa, ele não conseguiu operar coisas muito grandes. Por isso que ele seguiu para as circunvizinhanças. Já que vocês não querem aqui, então eu vou para outro lugar. Jesus fez isso. Eu não estou falando que foi Paulo, nem Pedro. Foi Jesus. Vocês não querem, não? Então tá tudo bem. Vou para onde o povo quer. Então eu não perco eu não perco meu tempo, me desculpa falar isso, com pessoas que não querem. Agora eu dou o tempo e eu sei que eu estou investindo quando a pessoa quer, quando ela deseja, quando ela quer avançar. Todos vocês podem sair dessa live hoje operando curas, sinais, prodígios e maravilhas. Só depende de você, mais ninguém. Porque, apóstolo, eu estou esperando. Tem muitas pessoas que falam assim para mim: apóstolo, eu fiz um curso do Senhor e eu estou esperando, na verdade, agora eu já sei que o Senhor falou sobre cura. Agora eu quero que o Senhor imparta comigo, que o Senhor libere sobre a minha vida. Eu falei: você não sentiu a unção, não, quando você estava assistindo o curso? Não senti. Falei: então a unção está sobre você. Você desejou ela? Desejei. Então pronto. Eu nem preciso tocar você. Porque quem libera é o Espírito Santo. Ele distribui. 1 Coríntios 12, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Ele distribui conforme lhe apraz. É ele que distribui os dons. Apóstolo, está para chegar ao nível em que... Não era para estar falando isso aqui, mas o povo está com sede, vou falar. Está para chegar ao nível onde eu decreto, libero, Deus até assina embaixo, tá? Mas tudo precisa estar debaixo do governo de Deus. Eu preciso sentir o coração dele. Eu preciso saber. Às vezes eu estou ministrando em algumas igrejas, nós vamos liberar a unção sobre pessoas, e às vezes quando eu vou tocar a mão nas pessoas, o Espírito Santo fala dentro do interior, não toca. E eu faço assim com as mãos, ó. Tiro as mãos e falo nas outras pessoas. Se ele falar para mim não tocar, eu não toco. Já aconteceu isso. Que isso? Posso? Por quê? Há zilhão de motivos que a gente não vai entrar aqui agora nisso aqui. Porque eu quero que você entenda o que nós estamos falando hoje. Então, não necessariamente... quem tiver com o microfone aberto, fecha aí, gente. Arnaldo. Deixa eu ver aqui. Até aqui. Pronto. Senão vocês não conseguem escutar direito aí. Vamos lá. Então, não necessariamente quem tem... eu já vi muito isso aqui acontecer, ainda mais no meu início do Ministério de Cura. Eu ia para os locais e o povo via a gente curando os enfermos, né? As pessoas doentes e tal. E falava assim: peraí, apóstolo, não vai embora não. Eu era pastor na época. Peraí, pastor, não vai embora não, que eu vou ali buscar um cadeirante. Eu me tremia do alto da cabeça à planta dos pés.
Eu falava, meu Deus, e agora? Pera aí que eu vou buscar um cego para você me entrar. E eu estava pensando comigo ali, né? Estão me escutando bem, gente? Povo lindo, aqui travou para mim. Estão me escutando? Aqui travou mais de vocês para mim. Tá travando, né? Peraí. Voltar ao normal em nome de Jesus. Tua voz tá Ai, meu normal. Deus. Tá normal. Tá voltando ao normal agora. Pronto. Tá voltando ao Bom, normal, né, gente? tá bom agora. Sim. Legal. Vamos lá. Todo mundo tá me escutando bem? Tá ótimo. Então vamos lá. Onde eu estava? Então, tinha muitas pessoas que, por exemplo, elas ficavam assim, desse jeito. Ah, eu vou chamar pessoas lá. E tinha enfermidades que eu nunca tinha curado antes. Tinham coisas que eu nunca tinha feito antes. E gente, assuste se quiser nisso aqui que eu vou falar para vocês. Eu já cheguei em certos lugares que eu operei pela misericórdia de Deus. Tem microfone ligado aí, gente, de alguém. Eu até coloquei aqui a configuração para desligar o microfone, mas não está desligando. É o povo que está chegando agora, aí tá dando uma... Muita gente entrando agora. Tá dando uma travada com força aqui. Já que vocês estão me escutando bem, eu vou continuar, tá? Amém ou não amém? Se travar aí, vocês mandam no escrito aqui. Vamos lá. Então, me tremia todo, porque... Tá me escutando, gente, bem? Fica assim com a mão. Escreve aí para mim. Jesus lindo, maravilhoso. Vamos lá, a batalha é grande, mas a gente vai chegar. Em nome de Jesus. Pronto, tá ótimo, beleza. É isso que eu queria saber só. Se o áudio estava perfeito. Então, vamos lá. Então, eu já cheguei em lugares, gente, já contei aqui para algumas pessoas que estão no caminho conosco, que eu cheguei a ministrar no local e eu cantei um louvor, tinha sido chamado para lá, tinha várias pessoas, cantores famosos nesse dia, então estava lotada a casa. E quando eu fui ministrar, ministrei, cantei um louvor, Deus falou, canta um louvor. Comecei a cantar um louvor. Aí subiu, você sabe, se você quer pentecostal, sabe o que eu estou falando. Sobe um fogo em nós que toma a gente. E aí você fica corajoso demais. Você fica com má coragem. Você não tem, cara. Você fala assim, cara, eu sou um gatinho, mas que coragem de leão tá vindo aqui, viu? E aí, estão me escutando, né, gente? Que eu vou entrar no manto aqui forte. Aí veio aquela coragem, aquele negócio, aquele fogo. Eu falei, pronto, é agora. É agora. Eu cheguei, o que eu fiz? Eu falei assim, todos os enfermos que estão aqui, como eu sempre falo hoje, todos os enfermos, venham para frente para ser curado agora. Agora. Gente, mas eu falei um agora que eu até me assustei. Eu falei assim, cara, que intrepidez é essa? E eu falei, vem agora, agora, bora. Pressionando o povo para vir para frente. E pensa, os caras, os cantores evangélicos que eram famosos, ficam olhando assim, cara, o cara tem coragem. Eu só escutando aqui, ó, eles do meu lado falando, esse cara aí, rapaz, o negócio vai ser forte agora, hein? Não sei o que vai acontecer não, hein? Vamos ver. E aí, o que aconteceu?
eu comecei a ver o povo vindo para frente. E aquele fogo que eu estava sentindo, meio que Deus começou a dar uma esfriada. Começou a dar uma caída, a frequência. Gente, eu entrei num desespero que você não tem noção. Eu olhava para o meu lado, não tinha uma pessoa que curava. Eu falei, cara, isso é ruim agora. E aí, meu Deus, se Deus não... Aí eu fiquei pensando, Senhor, me ajuda. Eu faço... Aí a gente começa com as promessas, né? Nós somos Goiânia. Começa com as promessas. Se o Senhor fizer, Pai. Ah, se o Senhor fizer isso, eu faço qualquer coisa, eu fico até de jejum. Até 3 dias eu fico sem comer. Aí você começa a fazer umas promessas. Mas eu tava me tremendo do alto da cabeça para os pés. Eu me tremia, gente. E aí eu só via as pessoas para me deixar mais assustado. Aquilo ali, não sei se foi Deus ou foi o espíritos malignos que fizeram aquilo ali. Tinha pessoas que chegavam do meu lado, batiam no meu ombro e falavam assim: ah, eu trouxe a irmã que era cega. Eu falei, meu Deus do céu. E eu vi o irmão sendo carregado assim, ó, pelo braço, com Parkinson. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Senhor, o Senhor chamou só os zicados hoje, cara, tudo quebrado. Podia ser só uma dorzinha de cabeça cada uma pessoa. Tava bom demais, tinha curar, ia para casa. Cara, aquele dia eu fiquei com medo. Um medo muito grande dentro do meu coração. Porque eu já ministrava para outras pessoas, mas eu nunca tinha visto num evento daquele, com tamanho, tantas pessoas, tantos enfermos ao mesmo tempo. Então, depois eu vi mais do que isso, né, gente? Viu muita coisa mais do que isso. Mas esse era o início. E minhas pernas tremiam. E eu tentava pará-la no chão, mas ela ficava tremendo. Sabe quando você bota a perna no chão para parecer que parece que quando você apoia o teu joelho, a tua perna no chão direito, parece que o joelho vai fraquejar, você vai cair. Desse jeito que eu tava. Eu falei, cara, Deus não vai curar. Eu tô com medo, cara. Deus não vai curar, cara. Ô, glória. Liga aí, profeta, seu microfone aí, em nome de Jesus. Dá lugar pro Jesus, vai. Aí eu tava com medo terrível. Pega isso aqui, porque isso aqui pode um dia acontecer com você. Pra você não ficar aí com medo. E eu fiquei com medo, gente, com medo terrível. E eu lembro que eu olhando para as pessoas, eu falei assim, pai, me ajuda. Vou na primeira pessoa. Aí fui na primeira pessoa, eu lembro que era uma menina. Essa menina tava com dor de cabeça. Falei, menos mal, né? Aleluia. Pelo menos uma coisa que eu tô acostumado a curar. E aí eu fui e falei assim, tá com dor de cabeça? Ela tô. Falei, fecha os olhos, tal, faz assim com as mãos, vou orar por você. E eu fui lá, Senhor, destrua toda a dor de cabeça. E soprei. Aí eu tirei o microfone, né? Eu não sou bom. Tirei o microfone, tava com medo. Falei, irmã, vê aí se a dor tá aí. Vê se ela passou, o que aconteceu. Pode falar a verdade, tá, irmã? E aquele medo dentro de mim, cara, eu acho que essa irmã não foi curada. Eu acho que essa, meu Deus, cara, eu tô alguma coisa, tomara que Deus tenha. A irmã fez assim com a cabeça. Uau, eu não tô sentindo mais nada. Eu falei, como é que é, irmã? Você foi curada? Ela, eu não tô sentindo mais nada. A irmã teve que me convencer que ela estava curada, que não estava acreditando. Eu não estava acreditando. Você não tá entendendo. Não era ela, era eu. Ela estava convicta que tinha acontecido. Aí eu falei, irmã, você tá mesmo? Ela, tô mesmo. Você tem certeza? Tô mesmo. Não, testa aí. Eu não, já testei, irmão. Acho que ela viu uma incredulidade muito grande em mim naquele dia. Aí eu falei, testa, ela testou, balançou a cabeça, mexeu, falou assim, eu tô curada, eu tô curada. Eu falei, então fala no microfone. Ela falou, eu tô curado. Quando ela falou no microfone, a igreja se levantou. Aí, meu amigo, você que é profeta sabe o que eu tô falando, né? Vem o leão aqui dentro. O leão da tribo de Judá te toma. Tu vira o profeta. Quando tu vê que Deus está contigo, meu amigo, ele dá um sinalzinho. O problema é que Deus dá a mão, a gente quer às vezes o pé, né? Mas Deus deu um sinalzinho para mim que, bum, estourou minha fé. Porque, na verdade, a Bíblia compara como um grão de mostarda, não é porque
a tua fé é pequenininha, mas é como um grão de mostarda, porque o grão de mostarda cresce muito rápido. Então está dizendo que a tua fé pode dar picos muito rápido. A tua fé pode estar lá embaixo, como eu nem estava acreditando, estava incrédulo. Eu acho que eu estava ímpio ali naquele dia. E aí, de repente, eu virei um cristão Paulo. Aleluia! Então, a fé cresceu. Meu irmão, você tem que ver como eu cheguei na outra irmã. Falei, irmã, tá com o que? Deus vai te... Ah, minha irmã não terminou de falar, Deus vai te curar agora. Fecha os olhos. A irmã nem terminou de falar o que ela queria. Já botei a mão nela, soprei. Irmã, cadê a dor? Já nem tava perguntando, a dor tá aí, irmã, vê se tá aí, escondendo o microfone. Irmã, cadê a dor? Fala aqui agora, no microfone, irmã. Sumiu, explodiu de novo. A outra irmão, pedra no rim, e aí foi indo, foi acontecendo, as coisas foram acontecendo, nódulo sumindo, e eu botei a mão, deixei a irmã da vista por último, porque é uma coisa um pouco mais difícil às vezes de operar, eu deixei por último, e quando coloquei a mão na irmã também, a vida dela começou a abrir, o povo entrou no nível de... Uau, gente, você não tem noção. Foi uma euforia muito grande da igreja, vendo Deus operar ali. Isso é muito bom. Muito bom. E eu, dentro do meu interior, já estava tomado por Deus. Eu já estava... Uau, gente, eu estava sentindo que a minha mão era a mão de Deus ali. Eu não estava sentindo mais eu, mas Cristo em mim. Eu estava sentindo Cristo em mim. E é isso que a fé faz com você. Mas sabe por quê? Apóstolo, por que Deus operou, mesmo que você estava com medo? Porque eu estava operando o dom. E o dom, você vai entender que, é claro, a não ser que Deus não queira, mas fora isso, porque Deus quer curar sempre, você tem um certo domínio sobre ele. E Deus permite você ter. Então tem pessoas que já me desafiaram para muitas coisas. Como, por exemplo, apóstolo, não acredito nisso que o senhor fala não, que o senhor domina o dom. Falei, então vamos para a rua comigo, vamos achar um enfermo aí, eu vou ficar enfermo. Você acha que só acontece num culto? Cara, eu já curei um enfermo dentro de um bar. Tocando música, aquelas músicas de, sei lá, acho que era sertanejo universitário, sei lá, aquelas sofrências lá, não sei o que é. Cheguei dentro do bar, o cara era um garçom. Eu lembro até hoje, saindo da igreja, um culto abençoado. E eu fui comprar alguma coisa lá dentro, acho que alguma coisa de comer, que tinha coisas de restaurante lá também. E eu fui comprar alguma coisa para comer. E esse cara veio para mim com a bandeja falando que tava com dor nas costas. Falei, coitado, o cara vai trabalhar, o cara tá quase indo embora. Vou estragar a folga dele. Vou orar por ele. Vai pra casa, não, irmão, você vai trabalhar hoje. Aí tava tocando aquela sofrência lá. E eu falei, Senhor, como é que eu me concentro aqui para orar? Com essas músicas tocando. E eu coloquei as mãos nas costas dele e falei, Deus, em nome de Jesus, eu destruo toda a dor. Orei por ele, sumiu a dor dele. O cara ficou feliz demais. Esse é trabalhador de verdade. Ficou feliz demais. Pô, tô sentindo mais nada e tal. Falei, ó, vai lá na igreja e tal. Enfim, resumindo de tudo. A cura, ela, para você manter a mentalidade, como eu estava ali estava começando, não tinha uma mentalidade forte. Porque Satanás vai falar o tempo inteiro para você assim, hoje você não vai curar. Hoje não vai acontecer. Isso é o tempo todo. Hoje você vai colocar a mão no enfermo e não vai acontecer nada. Aí quer te acusar. Você não orou hoje de manhã. Você pegou o celular logo quando acordou. Ele quer colocar alguma acusação no seu interior, saúde. Quer colocar alguma acusação no seu interior para você não, para travar a sua mente, para você não conseguir operar. Só que a gente precisa entender, gente, quando o Espírito Santo está conosco e quando nós estamos com ele,
Ele nos dá uma missão. E essa missão dada precisa ser cumprida. Você está entendendo? Se você parar hoje com a sua mentalidade de falar em endeusar homens que operam muito, e começar a entender que o Pai também quer para você uma unção poderosa, que ele tem também um propósito para você. Porque a gente fica imaginando uma coisa boba que a gente já escutou desde quando a gente entrou, que de berço evangélico são mais difíceis de começar a operar. Gente, eu tenho uma escola. Eu estou acostumado a lidar com alunos. Eu estou falando sério. Às vezes, uma pessoa que entra hoje na igreja e está começando agora e aprende o certo, ela tem muito mais facilidade de operar do que aqueles que têm 20 anos de igreja. 30 anos de igreja. Porque você viveu escutando, ou você viveu colocando a mão sobre o enfermo e nunca acontecia nada. Gerou uma decepção, uma frustração em você de achar que Deus queria fazer através de qualquer outra pessoa, mas através de você não. Só que existe uma chave espiritual para você operar. Existe um caminho espiritual para caminhar, para entendimento. E eu quero ler isso aqui para você, porque você não está entendendo o que eu estou falando. Eu vou ensinar algo para vocês aqui muito forte. Isso aqui mudou minha vida e minha história. Um certo avivalista chamado John D. Lake, ele foi para o sul da África, na África do Sul, e teve uma praga muito grande que aconteceu lá. E as pessoas começaram a morrer de morte. Muitas pessoas morreram. E Deus tinha levado ele lá para operar milagres. Deus tinha levado ele para lá para levar o pentecostalismo. Porque ele também tinha sido batizado com o Espírito Santo na Azusa. Então ele estava queimando. E Deus mandou ele para lá. E aí veio essa praga sobre esse lugar e começou a matar todo mundo. Só que as pessoas morriam e ficavam dentro das suas casas, mortas. E John D. Lake começou a se revoltar com aquilo. Ele começou a se indignar com aquilo. Por quê? Porque você imagina alguém morrer na sua casa e ninguém morreu para enterrar. Porque tem medo de tocar nele e morrer também. Então o John D. Lake falou assim, já que vocês não querem fazer, eu vou lá cavar as covas. Vocês não querem? Aí todo mundo começou a falar, você vai morrer, cara. Você vai morrer, cara. Não vou morrer, cara. Eu não vou morrer. Não tem como. Porque o Espírito Santo, o Espírito de vida, veio quebrar toda a lei do pecado. Então, ele fala de Romanos 8:2. Deixa eu ler para vocês. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ele entendia que a morte não podia mais tocar o corpo dele. Porque ele tinha uma frase que eu carrego para a minha vida. Que ele falava assim, as doenças são pequenas doses de morte. Se eu fosse você, eu escreveria isso. Para isso nunca mais sair do teu entendimento. As doenças são pequenas doses de morte. John D. Lake falava. Então, quando aquelas doses vão aumentando, pode até te matar mesmo. E é o que realmente é. Hoje é o que realmente é as enfermidades. É uma morte no seu rim. É uma morte no seu pulmão. É uma morte na sua... qualquer parte do seu corpo. E aí John D. Lake foi lá e começou a mexer naquelas coisas e cavando as covas. E os cientistas, as pessoas ficaram doidas com ele. Falou, cara, você vai morrer. Ele falou, não vou morrer, não tem como. Faz o seguinte, eu vou convencer vocês. Faz o seguinte, pega a saliva da boca desses mortos e joga nas minhas mãos. E bota o microscópio aqui, para vocês verem quem que vai morrer. Se sou eu ou se é esses vírus, essa praga. Coloca aqui na minha mão. Eles pegaram a saliva de um, colocaram na mão dele. E quando colocava, gente, os germes, aqueles negócios, aquelas bactérias, esses negócios, começavam a morrer na mão dele.
ó, como é possível? Aí pegava de outro morto e botava na mão dele. E morria também. E pegava de outro, botava na mão dele. E morria também. E morria também. E morria também até que eles se convenceram. John D. Lake não pode morrer. Uau, aleluia! Nós acabamos de ler isso aqui, querido. Olha só. Deixa eu voltar aqui. Marcos 16, 18. Pegarão serpente com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo algum lhe fará mal. Está falando da morte. Se a morte te tocar, não terá domínio sobre a vida. Aleluia! Só que tem um mistério muito forte em relação a isso que John D. Lake vai dizer. Que o pai começou a palestrar comigo. Que foi, filho, você lembra que John D. Lake falou o quê? Que as enfermidades são pequenas doses de morte. Presta atenção. Só que a Bíblia vai dizer em Provérbios 4:23, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque de lá procede as fontes de vida. Aleluia! Entenda isso aqui, talvez você não está entendendo nada. Eu vou explicar para você. Quando alguém está enfermo na minha frente, querido, eu entendo que eu carrego uma fonte de vida dentro de mim, que se chama o Senhor Jesus Cristo. Ele é minha fonte, o Espírito Santo é minha fonte. E ele está tanto no meu coração que eu vou desaguar a vida sobre aquela morte. E quando eu desago vida sobre a morte, a pessoa é curada. Instantaneamente. Você entende? Será que tem vida em você hoje? Será que tem vida em você hoje? A gente não entende o que a gente carrega, querido. Você talvez você ora muito. Você jejua muito. E você não entende o que você carrega. Estou gostando porque está começando a ficar forte o negócio aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Tem uma fonte de vida dentro do seu coração, Vinha. É por ela que as pessoas são curadas. O que você precisa hoje é entender certas coisas para você operar. Apóstolo falou sobre tudo isso. Agora vai ensinar sobre cura? É claro. Agora eu já te dei a base para tudo. Agora você entende que precisa ter vida dentro de você para você gerar a vida. E aqui eu não estou falando de apenas um dom e uma manifestação. Eu falo de 7 caminhos para a cura. Mas hoje eu nem vou falar sobre isso. Eu não estou falando de uma pequena manifestação. Eu estou falando de Deus fazer entrar no lugar e todos serem curados. Eu estou falando de você chegar no lugar, a atmosfera do lugar mudar. E você é um rio de vida. Dentro de você há um rio que jorra, que traz vida para as pessoas. Apóstolo, então vamos lá então. Como é que eu faço então para curar um enfermo? No final, vou deixar você perguntar, amém? Vamos lá, gente. Tem vários caminhos para cura, tá bom? Tem pessoas que curam pela fé. Tem pessoas que curam pelo dom. Tem pessoas que curam pela unção. Tem pessoas que curam pelos anjos. Tem pessoas que curam por autoridade. Tem pessoas que curam por vários caminhos, tá? O Pai, ele nos faz hoje, graças a Deus, nos deu isso tudo. Nós tivemos uma base, claro, de outro homem de Deus, mas Deus foi alastrando isso tudo aqui. Isso que acabei de falar para vocês foi o que o Pai, de fato, gerou dentro do meu interior. Mas o que eu vou falar aqui para você agora tem uma base também de uma outra pessoa e que eu fui buscar em Deus para ver se era real. E Deus foi e me deu isso aqui. E me deu vários caminhos. Deu 7, pelo menos. Existem mais. Mas deu 7 pelo menos. Então, por isso que
Por mais que tenha alguma enfermidade que eu nunca curei, e alguém vem até mim, eu sempre oro por isso. Porque eu sei que Deus pode curar através da fé. Eu posso não ter o dom, mas Deus pode curar através de outros meios. Eu já orei por muitas pessoas que não foram curadas de diabetes, mas também já orei por muitas que já foram. E a maioria das vezes que já foram atrás de anjos, que elas são curadas. Os anjos ministradores. Hebreus 1,14. Não são todos os anjos seres ministradores que estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação? Quem é que vai herdar a salvação? Você. Então eles estão a teu serviço. Amém? Isso é simples de entender. Você vai dar um comando de acordo com aquilo que Deus colocou de autoridade na sua vida. E isso vai acontecer. Mas eu não vou ensinar sobre os anjos agora com você. Quero falar sobre a cura. Tá? Então vamos lá. Eu vou ensinar vocês a curar primeiramente através do dom. Apóstolo, mas eu não tenho dom. Através desses 3 dias você vai ter. Tá bom? Fique tranquilo. Não importa se você não tem. Se você abrir o seu coração for como de uma criança, Deus vai liberar os dons sobre a sua vida. Apóstolo, mas o senhor hoje não vai falar de intimidade. Eu deveria falar de intimidade antes de... Eu falei mais de quase uma semana sobre intimidade. Talvez você não estava lá, mas muita gente que estava. Então, se você quiser aprender um pouco sobre intimidade, nós temos um curso sobre isso. Tá bom? Aí você aprende lá sobre intimidade, que é muito forte. Que o último nível de cura, o nível mais poderoso de cura, é o nível avançado de intimidade com o Espírito Santo. É quando você tem um nível muito forte de intimidade com ele. Você não faz mais nada. É ele que faz. Você só vai. Você só coloca o seu corpo lá. E tudo acontece sozinho. Esse nível é muito glorioso, maravilhoso. Esses níveis em algumas vezes. E isso é incrível. É incrível demais. Você não precisa fazer nada. Tudo acontece sozinho. Mas até a gente precisa gerar intimidade e precisa operar cura. Fazer esse dom da cura crescer. Tá bom, gente? Então vamos lá. Por que, apóstolo, que eu tenho o dom da cura, mas eu não opero? Porque talvez você não entenda como operar através desse dom. Tá bom? Existem vários tipos de operação. Vários tipos de manifestação de um dom. Por exemplo, eu posso operar, eu já fiz isso aqui, e pegar e ungir uma água, falar, Senhor, coloca a tua unção de cura aqui dentro dessa água agora, e levar uma pessoa enferma, ela tomar e ser curada. Você já viu algumas denominações fazendo isso? A pessoa vai e toma e fica, acabou, sumiu toda a enfermidade, tá? Então, precisa entender isso daqui. Seja qualquer que seja a dor da pessoa. Qualquer que seja. Ó, Isaías 53, 4, diz assim. Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Entenda uma coisa. Quando fala dores aqui, essa palavra aqui no hebraico, ela é makiobe. Pode ser dor, tristeza, dor física ou dor mental. Tá? Pode ser qualquer uma dessas aqui. E é todas elas, na verdade. Tá? Pode ser uma dor emocional ou uma dor física. O Senhor Jesus levou tudo sobre ele. Todos os tipos de dores. Amém? Vocês entendem isso? Ah, a pessoa chegou com dor emocional. Vai ser curado do mesmo jeito. Ah, ela chegou com dor física. Vai ser curado do mesmo jeito. Todas as nossas enfermidades, seja espiritual, ou seja física, ou seja na alma, todas elas podem ser curadas. Ele levou isso. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Então, vamos lá. O que vocês precisam entender é o quê? Apóstolo, tudo acontece por causa de Efésios 3:20. Vamos lá.
Efésios 3:20 diz assim: ora, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Prestar atenção agora. Conforme o poder que opera em nós. Não, você não está entendendo, eu vou precisar ler isso aqui de novo para você. Ora, aquele que é poderoso, quem é poderoso? Deus. Para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Ele é poderoso para fazer o que pedimos ou imaginamos. Além do que pedimos ou imaginamos. Amém? Pegou essa parte. Então, nós estamos pedindo ou imaginando. Pegou essa parte? Agora, vírgula. Conforme o poder que opera em nós. Ele toca, assim. Pegou isso Eu quero aqui? ouvir a tua voz. Agora eu vou explicar para vocês. Estou esperando a Tem algum microfone que resposta estava aberto aí. da tua voz sobre os 300 mil litros Gente, vê qual o microfone que está aberto aí. Achei. Eu peço toda a atenção de vocês, gente. Eu sei que tem pessoas que estão aqui que elas vão, às vezes estão nos seus afazeres, estão nas suas coisas, mas você precisa julgar o que é importante para você. Precisa julgar o que é importante para você. Se não é importante para vocês aqui, eu convido você com todo carinho a sair da sala. Porque isso aqui é muito importante. Isso aqui vai mudar a história de ministérios. E nós não estamos falando de uma coisa que você escuta em qualquer lugar. Não estamos falando de uma coisa que você vai escutar na esquina. Isso aqui que nós estamos dando para você, você nunca escutou em anos da sua igreja. Isso aqui que você está escutando, você já fez seminário, você já fez o que fosse, e você nunca escutou ninguém falando sobre isso. Então, o mínimo é você sentar aí, na frente dessa tela, colocar sua atenção toda aí, tá bom? E, posso, tá uma bagunça aqui, se tranca no quarto, cara. Quanto que isso é importante para você? Quanto que é importante para você? Você tá entendendo? Então, gente, com todo carinho, presta atenção. Presta atenção. Então, vamos lá. Você precisa entender que tudo acontece com o poder que está aqui dentro de nós. Esse poder, ele não vem, ele já está. Nós já acabamos de ler isso? Está dizendo que o poder vem? Não, está dizendo que o poder está. Amém? Sim ou não? Sim. Apóstolo, como é que eu evidencio esse poder dentro de mim? Feche seus olhos agora. De ensinar a fazer isso. Traga à existência esse poder dentro de você. Quando você entender que ele existe dentro de você, ele vai começar a fluir dentro de você. Pense em Jesus agora e fala: Pai, eu sei que o teu poder está dentro de mim. Faça esse poder fluir agora. Faça esse poder fluir agora. Mais. Muitos de vocês vão sentir queimar como se fosse na boca do estômago de vocês. É o poder de Deus. Muitos de vocês vão sentir arrepios, vão sentir choques elétricos, vão sentir formigamento, vão sentir calor, porque o poder está dentro de você. Essa é a maneira ilimitada de acessar o poder de Deus. Quem já estuda com a gente já sabe disso. Quando você imagina, você intenciona o seu pensamento. Então imagine isso. Um rio correndo dentro de você, e esse rio é o poder de Deus. Imagine isso com todo o seu coração, porque quando você imagina, esse poder começa a fluir em você. Charga, sube, cabeçalha. Roca, trabachobe, calabaço, yada, cobia. Obrigado, Jesus. Aí, você está sentindo o poder de Deus. Você está entendendo? Então vamos lá, agora olha para mim aqui. Que eu quero focar muito na cura hoje. Depois eu te ensino outras coisas.
Quando você evidencia esse poder dentro de você, você trouxe esse poder à realidade, que ele já está dentro de você. Amém? Agora vamos lá. É por isso que eu falo que você pode curar a qualquer momento. Evidenciou esse poder dentro de você. Você sabe que é um rio que flui dentro. Esse rio de vida. Agora você vai intencionar com todo o seu coração. Intencionar, imaginar, trazer um pensamento fixo naquilo. É isso que você precisa fazer. Você vai intencionar com todo o seu coração que a pessoa que está na sua frente, ela vai ser curada. Você começa a intencionar. Você pode mentalizar a palavra cura e o significado dela. Você precisa mentalizar com todo o seu interior. Você precisa focar, desejar com o seu coração. Eu estou ensinando passo a passo de como se deseja. Porque quando a gente às vezes fala assim, gera no teu coração. Quantas pessoas já falaram isso para você? Você não sabe até hoje. Eu estou te ensinando passo a passo como fazer isso. Tá? Você vai gerar isso no teu coração. Daqui a pouco você vai ficar automático. Eu só estou te dando a didática disso. Estou te dando passo a passo disso. Você vai intencionar aí com o seu coração. Feche os seus olhos. Evidencia o poder de Deus agora do seu coração. Com todo o seu coração. Com todo o seu coração. Evidencia isso. Evidenciou o poder. Agora você vai colocar esse poder dentro do dom de Deus. Porque o poder, ele é o combustível do dom. Como que você vai fazer isso? Você vai falar assim, essa pessoa que está na minha frente vai ser curada agora. E começa a pensar em cura. Começa a pensar em cura. Começa a pensar em cura. Começa a desejar a cura. Desejar a cura. É você que vira essa chave. Lembra que Jesus vai dizer para Pedro, a chave do reino dos céus vos dou. O que ligares na terra, será ligado no céu. Que chave é essa, cara? Que quando você gira aqui na terra, ele gira no céu. É uma conexão. É o poder de Deus unificado com uma intenção do seu coração. Isso se transforma em uma unção. O poder de Deus unificado com a intenção do seu coração torna uma unção. Uma unção para curar enfermos. Evidenciou isso? Evidenciou, olha para mim. Agora que você evidenciou isso, você está preparado para operar cura. É simples assim, cara. Você vai colocar a mão sobre alguém agora. Você vai falar, se tiver alguém, caso tiver dor de cabeça, procura agora. Faz o teste. Faz o teste se tiver alguém aí. Você vai pegar essa pessoa. Você vai falar assim, eu destruo toda dor de cabeça agora. E ó, você vai usar um dos 3 fluxos de poder que eu vou falar aqui agora. Primeiro fluxo de poder que você vai usar, você pode usar, é o toque físico. A gente falou sobre Marcos 6,5. Jesus teve que tocar os enfermos para curar. Sabe por que Jesus teve que tocar? Jesus poderia só falar, cara. E o povo era curado. Você viu várias vezes isso na Bíblia. Mas aqui em Nazaré, ele teve tanta resistência com incredulidade, que ele teve que tocar e usou um fluxo de poder mais forte, que é o toque físico, para poder acontecer algo. Então, estava uma incredulidade muito grande. Só que eu uso todos eles, mas eu costumo usar mais o sopro, que é uma bomba atômica no mundo espiritual. Quando eu sopro, eu desejo que quando eu soprar, vai destruir aquela enfermidade, vai tirar aquela enfermidade de cima dela. Eu já contei aqui para vocês, quando Deus me mostrou a primeira vez, alguns não estavam, Deus me mostrou a primeira vez uma enfermidade, fiquei doente, fiquei de cama, e eu fiquei com muita febre, muita dor no corpo. E Deus me mostrou uma coruja feia, não era coruja normal, era uma coruja muito feia, cara, no ombro, muito feia. E eu falei, ué, tá repreendido em nome de Jesus, e comecei a falar um monte de coisa. Deus falou, não é assim não, filho. Não é assim, tira ela, não.
põe as suas mãos nela e arranca ela daí. Eu coloquei a mão naquela coruja, eu estava vendo de olho aberto. Coloquei a mão na coruja e falei, sai em nome de Jesus. Na mesma hora que eu fiz isso, nesse bicho que estava em cima do meu ombro, o meu corpo todo, toda a febre saiu do meu corpo e toda a dor saiu do meu corpo. Instantaneamente. Você consegue agora compreender o que eu estou falando? Quando você for orar por alguém, você vai colocar as mãos sobre essa pessoa, você vai falar assim, eu destruo toda a dor de cabeça, destruo toda a dor nas costas, toda a dor na perna. Evidenciou o poder, desejou que seja para cura. Você virou a chave. Amém? Virou a chave da cura. Você vai ligar na terra, está sendo ligado no céu. É o que você está fazendo agora. Você vai desejar que quando você orar, o poder de Deus vai sair dentro de você e vai destruir aquela enfermidade. É por isso que eu sempre oro e falo para vocês orarem assim também, se vocês quiserem. Mas vocês podem orar. Eu destruo todo espírito de enfermidade ou aflição. Ou eu destruo toda enfermidade no nome de Jesus. Eu destruo no nome de Jesus. Eu destruo no nome de Jesus. Eu canso de dar esse ensino. Eu já encontrei pessoas teimosas e resistentes. Apóstolo, não estou conseguindo curar. Por quê? Aí quando você vai ver, ela fala assim, Jesus vem aqui curar essa pessoa. Cara, não é Jesus vem aqui curar. É eu destruo no nome de Jesus, cara. Você carrega autoridade. Você acha que os discípulos estavam... Olha só, Mateus 10:1. Jesus tendo chamado os 12, nós lemos, deu-lhes poder para expulsar espírito imundo e curar todas as doenças e males. Vocês acham que os discípulos chegavam lá nos enfermos e falavam assim, ih, cara, chama lá Jesus. Jesus veio aqui curar. Não, porque ele deu-lhes poder para isso. Eles deu-lhes poder para isso. Enquanto você não entender isso aqui, a tua vida espiritual vai ser medíocre, cara. De uma escassez espiritual terrível. Enquanto você não entender que ele te deu poder, ele te deu autoridade, você não usa porque você não quer, cara. Porque você quer ficar chamando Jesus para vir aqui curar. Jesus passou bastão para você. Ele está em você através do seu espírito. Sabe que ele passou o bastão para você? Obras como eu fiz, vocês farão, e obras ainda maiores. Não foi só para o discípulo, foi para você. Porque toda vez que você lê a Bíblia, e tudo que está lá escrito for para outros que já passaram por essa terra, você nunca vai receber nada. Porque essa palavra nunca foi para você. Agora, quando você começar a ler a Bíblia e dizer, cara, é Deus falando comigo. É Deus falando para mim. Aí vai ter diferença na tua história. Aí vai ter diferença na tua história. Então, você viu que é simples curar o enfermo? Um monte de gente aqui vai ter testemunho. Só que eu vejo algumas pessoas que a gente ensina, e a gente sempre fala assim, gente, vai lá, começa pelas dores. E o povo, o pessoal lá de Portugal falou, pô, já tá 2 da manhã aqui. O povo falou assim, apóstolo, vou até me perder aqui, gente, desculpa. Ô, Jesus, lembra aqui, Pai, que eu ia falar. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Mais, arabaixo, te querer baixo. Então, gente, vamos lá. As pessoas que falam, Jesus veio curar, elas acabam não vendo isso. E quando você fala, de fato, eu destruo, sabe o que acontece com o espírito que está dentro da pessoa? Ele se treme todo de medo. Ele fala, a gente vai ter que sair, começa a juntar as coisas. Começa a juntar as coisas. A gente vai ter que sair agora. Porque ele está falando, eu destruo, então ele sabe a autoridade que está sobre ele. Obrigado, falou aí sobre os 3 fluxos. O último fluxo
O último fluxo é aquele que vocês sempre vê o povo falando sobre o toque físico, o sopro, e o último fluxo é a palavra de comando. É o famoso levante e anda, é o famoso fogo, fogo, que você vê os ministros falando do Brasil. Eles desejam com todo o seu coração que quando eles falarem fogo, o poder de Deus vai sair. Às vezes isso fica tão comum, tão normal, que eles nem pensam nisso mais. A unção já sabe. A unção, ela é inteligente. Então, tem pessoas que já estão, já treinadas, já fazem isso tanto tempo, que elas já não imaginam nada. Já não imaginam nada. Amanhã, quando nós formos falar sobre o dom de maravilhas e milagres criativos, nós vamos falar disso, ensinar a operar através desses. Você vai ver que a gente vai falar sobre imaginação. A gente vai falar sobre mentalização. A gente vai falar sobre você trazer isso à tona pelo poder do Espírito Santo, poder de Deus. Amém, gente? Deixa eu ver qual tá aberto aqui o microfone de alguém. Ah, tá, deixa eu fechar aqui. Então, vamos lá, gente. Até agora tem alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida até agora? Se tiver alguma dúvida, você pode escrevendo aí no chat. Eu vou ver se eu consigo responder. Então, vamos lá. Ainda não chegou no final, não. Eu preciso que você entenda isso. Você vai falar, eu destruo. Se eu fosse você, eu anotava isso. Eu destruo nananana, no nome de Jesus. Tá bom? Eu destruo a dor de cabeça no nome de Jesus. Eu destruo essa enfermidade no nome de Jesus. Vamos lá, tem uma pergunta aqui. Para curar o enfermo precisa ter fé de que será curado ou só quem vai orar? O enfermo, no caso, né? Ele precisa ter fé. Gente, isso é relativo. Isso é relativo porque tem momentos que Deus quer fazer e por mais que a pessoa não queira, por mais que ela não tenha fé, não é que ela não quer, ela não tem fé, ela não consegue ter fé. Eu falo de dois tipos de incredulidade. Eu falo isso, tá bom? Eu falo isso. Eu aqui. Eu falo de dois tipos de incredulidade. A incredulidade que a pessoa, por nunca ter visto, ela não consegue acreditar. Essa é a incredulidade boa. Porque quando ela vê, ela vai crer. Agora tem a incredulidade, que é a incredulidade dos fariseus. A incredulidade dele é o quê? Pode me mostrar o que for, eu vou crer. Existem pessoas assim, viu, gente? Eu já fui em igrejas que a pessoa ela chegou lá na frente e falou assim: "Ah, cara, esse cara realmente ele faz umas mágicas muito boa". Eu falei: "Olha o que o cara falou, cara, faz umas mágicas muito boa". Aí um amigo meu que me disse isso, né? Falou assim: "Apóstolo, o cara falou lá, ele ficou doido com você". Eu falei: "Ah, ele deu porque ele não estava nem querendo, ele falou que só ia para a igreja só ver se ia acontecer mesmo". Falei: "Não, agora ele até acreditou, mas ele falou que você é um mágico muito bom". Falei: "Cara, o cara prefere acreditar que eu uso a magia do que acreditar que Deus continua operando". Falei: "Porque se o diabo tá curando todo mundo e o povo tá ficando curado, tá aceitando Jesus, tá se rendendo ao Pai, tá entregando a vida para Jesus, tá orando mais, tá buscando mais. Se o diabo tá fazendo isso, ele se converteu, cara. Convida ele para ministrar na tua igreja. Você tá entendendo? Não tem sentido isso, cara. Não tem sentido nenhum isso aqui que a pessoa tá falando. Vamos lá. Posso ministrar por mim mesmo? Sim. Pode.
Olha, essa pergunta aqui é muito legal. Quando oramos sobre a enfermidade, no caso, a pessoa é curada, mas depois volta de novo. É legalidade nisso? Então, eu vou explicar isso aqui, gente. Tem algo que nós ensinamos que se chama raiz da enfermidade. Tá bom? Vou explicar isso para vocês. Eu vou falar de um dom depois. Não, vou falar agora. Pra vocês poderem pegar isso aqui. Toda vez que a pessoa, por exemplo, ela tem uma dor na horizontal do cóccix, ela tem uma perna menor do que a outra, desalinhada, uma perna menor do que a outra. Toda vez. Uma, duas, três. Tá, 99% das vezes. Tá bom? 99% das vezes. Que a pessoa tem uma dor na horizontal do cóccix, aqui embaixo, ela tem uma perna menor do que a outra. Ah, eu não tenho uma perna. Você nem viu, cara. Você nem... Então, o peso é colocado mais forte para um lado. Então, dói a coluna dela. E vai desalinhar a coluna dela cada vez mais. Então, vamos supor que ela esteja com essa dor no cóccix. Você pode colocar a mão e você pode orar. Vai, destrua toda a dor. No nome de Jesus, perdão. No nome de Jesus. A dor vai embora. Só que a raiz do problema não foi tratada. Porque a raiz do problema é o desalinhamento nas pernas dela. Quem pegou isso? Pegou? Conseguiu entender? Então, se uma enfermidade vai e depois ela volta, é porque não foi na raiz da enfermidade. Após, pode haver legalidade, a raiz pode ser uma condição hereditária, que não foi quebrada. A raiz pode ser uma obra de macumbaria, que foi feita que não foi quebrada. A raiz pode ser... pode ser muita coisa, gente. A raiz pode ser muita coisa. Muita, muita, muita coisa. Pode ser um sentimento que ela tem, que ela deixa entrar. Eu quero que você entenda uma coisa. Vamos lá. Eu vou ler para você para não ter erro nenhum. Diferentes estudos científicos constataram que a dor emocional é processada no cérebro da mesma forma que a dor física, ativando as mesmas áreas neurais. Isso vou explicar para vocês o que é isso. A mesma área neural que aciona e fala assim, você está com dor física, está com dor no dedo. É a mesma área neural que fala assim, você está com dor emocional. Está doendo essa perda que você teve. Está doendo no teu emocional. É por isso que quando nós fazemos cura interior nas pessoas, a dor que ela está sentindo emocional é para o físico antes dela sair. Na maioria das vezes. A pessoa começa... Aí já me perguntaram assim, apóstolo, eu vi o senhor fazendo ministrações, as pessoas chegaram sem nenhuma dor. Gente, segura essa pergunta aí, senão eu não vou conseguir responder tudo. As pessoas perguntam assim, apóstolo, como que as pessoas chegam aqui na frente sem dor? E na hora que você começa a orar, elas começam a sentir dor no corpo físico. Isso não pode ser uma coisa de Deus. Como que Deus vai causar dor nas pessoas? Deus não está causando dor nelas. Na verdade, você não estava vendo, era uma dor invisível. Imperceptível, estava dentro dela. Essa dor que estava dentro dela veio para fora. Lembra que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, certo? Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Pegou isso aqui? Pegou? Então aqui, ó, a camada de dentro é a alma. E a camada de fora é o que? O corpo. Então quando eu falo assim, Senhor Jesus, essa dor emocional, que ela venha para fora, ela vai passar por onde? Pelo corpo. Então a pessoa começa a sentir dores. E quando aquela dor some do corpo dela, a dor emocional sumiu da alma dela. Você está entendendo? Até já foi constatado. Não faça isso, amém, gente? Ora em Jesus se tiver uma dor emocional. Agora, se você tomar um paracetamol para uma dor física, alivia, não alivia, até passa.
Já está comprovado, se você tomar um paracetamol para uma dor emocional, também passa. Não faça isso, viu, gente? Em nome de Jesus. Você tem o Rei da Glória que entra dentro de você e arranca toda a raiz de tristeza, toda a raiz de dor. Você não precisa. Às vezes, nas minhas ministrações eu brinco. Você foi curado agora? Eu fui. Eu falei, mais rápido do que a Dorflex. Que é. Não tem nada mais rápido que Deus. Então, vamos lá. Todos entenderam? Deixa eu ver agora aqui as perguntas aqui. Gente, vamos lá. Levanta a mão quem quer fazer pergunta. E a gente vai abrir o microfone de vocês, que é melhor. O povo tem coragem de fazer pergunta aí no chat, mas não tem coragem de falar, né? Que coisa incrível. Bora, gente, rápido, rapidão. Levanta a mãozinha aí. Levanta a mãozinha, é uma mãozinha mesmo aí, viu, gente? Aí, apóstolo Everton. Abre o seu aí, filho. Abre o seu microfone aí, pode perguntar. Clica 2 vezes na tela, vai aparecer embaixo o microfone e você clica nele. Conseguiu, apóstolo Everton? Não conseguiu? Tenta de novo agora. Pronto, foi. Boa noite, Pode apóstolo. perguntar. Graça e paz. Paz. Neste mover, temos condições de ressuscitar mortos? Pode repetir um pouquinho mais alto, filho, por favor? Neste mover de operação de maravilhas, nós temos condições de ressuscitar mortos? Então, boa pergunta só, tá? Para você ressuscitar mortos, nós já tivemos casos no nosso ministério de mortos ressuscitarem, tá? Você precisa de uma unção específica para isso. E essa unção ela precisa muito do seu coração, de Deus ver que o seu coração está puro de uma unção dessa, né? Por quê? Porque a mesma unção que hoje você ressuscita mortos, se você fizer um decreto de morte para alguém, é possível que ela morra. Entendeu? Então você precisa muito estar com o seu coração moldado por Deus. Esse negócio de pessoas... Sabe por que muita gente não recebe uma unção como essa? Porque a pessoa sempre fica falando assim: ah, Deus, faz justiça com fulano de tal, faz justiça, o cara vai no tribunal de Deus toda hora perturbar a paz do Senhor. Deus faz justiça aqui, faz justiça. Cara, você não vai crescer com Deus desse jeito. Você precisa saber que Deus olha para você e que Deus, por si só, se você é filho de verdade, Deus vai resolver suas causas, cara. Pode ter certeza disso. Então, você pode até mexer em alguns órgãos e reviver eles, mas o que você precisa de fato é de uma unção específica para isso. É uma unção que Deus não dá para todos, gostaria de dar para todos, eu acredito nisso, mas não dá para todos porque principalmente a pessoa não tem nenhum fruto do Espírito, não tem domínio próprio, não tem nada. Então, um cara com uma unção dessa aí, cara, destrói pessoas, cara. Você está entendendo? Então, a gente precisa ter muita responsabilidade quando nós temos uma unção, tá? Mas aí você alcança isso daí buscando muito, estando muito na presença dele, tirando momentos de qualidade, né? Eu costumo ver muito no Brasil falando isso. Ah, só você ficar 1 hora com Deus, cara. O dia que você entrar e limitar o tempo que você vai ficar com Deus, você nunca vai viver algo profundo com ele. Não acredito nisso. Uma pessoa que 1 hora de oração vive algo profundo com Deus, cara, eu acho que ela, sinceramente, ela já nasceu com a genética de um anjo. Não é possível. Não tem como, entendeu? Você tem que viver mesmo, você tem que entrar no quarto e falar assim: só vou sair quando o pai falar para eu sair. E começar a ter essas atitudes. Ficar lá com ele. A oração precisa parar de ser um peso para as nossas vidas.
Há um sacrifício muito grande orar. Cara, orar é algo muito gostoso. Depois que você começa a entrar em níveis mais profundos com o Pai. No início, é dificultoso, é um sacrifício, porque você está vencendo sua carne, vencendo sua alma. Então, sim, uma das maneiras mais fortes de você alcançar isso é através do relacionamento. É quando o Pai vai mudando certas coisas em você, você começa a amar a vida de um nível muito profundo. Você vai ver que pessoas que, de fato, tiveram esses níveis, eles amaram. Precisa sair um amor muito forte, uma compaixão muito forte dentro de você para isso acontecer. Tá bom? Então você precisa estar muito alinhado com essa questão com o Pai para que isso aconteça, tá? Respondido aí? Amém. Vai lá, gente. Quem mais? Quem mais tem alguma pergunta? Obrigado pelas perguntas, apóstolo. Eu queria perguntar, apóstolo, Ah, se já teve uma vez que eu orei e teve cura, isso significa que eu tenho dom ou foi por fé? só deixa eu te achar aqui rapidão. É, Pronto, Simone, pergunta. Vai de novo. Desculpa. se eu orei uma vez e teve cura, isso significa que foi por fé ou eu tenho dom? Então, não é necessariamente que você pode curar pela fé. Existe você curar também através de uma unção. Por exemplo, eu aqui agora eu posso liberar uma unção poderosa e colocar todos vocês debaixo dessa unção. E todos vocês vão conseguir operar a cura. Todos, agora, nesse momento. Quando eu retirar a unção, isso com a unção, eu desintencionar o meu coração, vocês não vão operar mais. Entendeu? Então você pode curar assim debaixo de uma unção, por exemplo. Uma pessoa que cura pela unção, ela vai sentir um enfermo chega na sua frente agora. Simone, né? É isso? Sim. O enfermo chega na sua frente agora, Simone, e ele fala assim: Simone, eu tô com uma enfermidade aqui no meu peito. Tá doendo muito meu peito. Aí você fala assim: tá doendo, vou orar por você. De repente vem sobre você uma unção violenta. E que você começa a sentir um calor muito grande. Um calor, mas um calor no nível, não é um calor normal. É um calor no nível de você querer tirar a roupa, você fazer assim, meu Deus, que calor é esse? Mulheres, não é a menopausa, tá? É um calor divino, espiritual. Você começa a sentir isso. Por quê? Porque Deus enviou uma unção para você curar aquela pessoa. Depois de você orar por ela, acabou. Entendeu? Então você pode sim usar de uma unção e pode sim ter o dom daquilo ali também. Agora, se repetidas vezes acontece, é muito provável, se você usa esse caminho que nós falamos aqui, você vai operar através do dom. Entendeu? Sim. Não é difícil ter o dom, gente. O receber o dom é mais fácil. O manter uma mentalidade para curar é difícil. Tá bom? Mas depois desses dias aí, você vai ter muito aí. A glória de Jesus. Vamos lá, quem mais quer perguntar aí? Levanta as mãos, abre o microfone e vamos lá. Tem uma mãozinha que você consegue colocar aí, gente. Eu vejo que você quer falar. Pai do Senhor, Ah, querida, levantei tudo a mão. bem? Tudo bem? Brenda? Eu tô um pouco rouca aqui, gente, que eu tô meio gripada, mas vou crer que eu vou ser curada daqui já. Amém. É, a minha pergunta muitas pessoas já falaram para mim que eu tenho esse dom, né? Os dons de curado. Eu já orei por algumas pessoas, já quando eu vejo que alguém está enfermo, acontece isso, das minhas mãos esquentarem. Até mesmo quando eu vou a algum lugar que as minhas mãos começam a esquentar, é porque eu sinto assim que é alguém ali que está precisando de cura em alguma coisa. Só que às vezes eu oro, mas eu fico com aquele receio, assim, tem vezes que acontece a cura quando é uma dor de cabeça, né, ou alguma febre, mas é aquele fato que o senhor falou, né, tem coisas que eu ainda não foi curado, né, algumas coisas, né. Mas aí a pergunta essa questão das mãos esquentar, de estar no lugar, de chegar no lugar, é porque tem alguém ali que precisa dessa cura muito.
Boa pergunta. Obrigado, Breno. Então, na verdade, a mão esquentar pode ser simplesmente a manifestação da uma unção, tá? Acho que é o microfone que abriu, deixa eu ver o que foi aqui. A manifestação de uma unção, tá? Ô, Brenda. Então, às vezes quando você, por exemplo, que pedi a Brenda aqui, deixa eu ver onde que ela tá aqui, Jesus. Não, tá cheio. Então, Brenda, a manifestação da unção, ela pode te trazer esse calor nas mãos, essa queimaçãozinha. Isso é que a unção está aí nas suas mãos. Agora, lembra que eu falei? Você que vira a chave. Você tem que desejar que essa pessoa seja curada com todo o seu coração. A unção está aí, manifestou. Você desejou isso, então você vai curar, a pessoa vai ser curada. Entendeu? Só que existe um passo a passo, cada enfermidade é cada enfermidade. Você não cura, por exemplo, uma dor de cabeça como você cura um câncer. Você não cura um câncer como você cura uma diabetes. Você não cura uma diabetes como você cura uma pedra no rim. É diferente. Entendeu? Então, tem vários tipos de cura e várias chaves para curar. Tá bom? E a importância desse momento aqui com vocês é justamente para isso. Para não só ensinar vocês a lidarem com a unção, que é o poder de Deus dentro de vocês, que nós lemos em Efésios 3:20, mas é também para conseguir vocês virarem essa chave, de vocês começarem a operar a cura. Tá bom? Uma ótima pergunta sua, viu? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Gente, vamos lá. Tem mais aí. Tô achando o pessoal muito tímido para um dia que tá aprendendo muito. Vocês estão perdendo muita oportunidade de perguntar, gente. Muito. Muito. Eu falo isso aqui, sempre vou falar. Todo dia. Eu gostaria de estar no lugar de vocês lá atrás. Poder ter alguém que respondesse. Meu microfone não funciona. Tá Meu microfone não funcionando. está funcionando. Tá funcionando aí, ó. Tá? Quem Pois foi é, que abriu o apóstolo. microfone aí? Fui eu, Américo. Américo, fala aí, Américo. Olha só, a autocura, a pessoa ela só pode ser curada pela fé ou por outros dons. Por exemplo, A autocura. Então, a pessoa orando por ela mesma. É só pela fé ou por outros dons ela pode ser curada também? a autocura pode ser só de você estar na presença do Espírito Santo em alto nível. Eu preciso aprender, Américo, a cura que eu uso hoje, né? É claro que dificilmente eu tenho algum tipo de alguma coisa, ou dor de cabeça, essas coisas é muito difícil ter. Mas quando isso começa a chegar, o que acontece? Eu vou no meu momento de oração e eu entro no estado de espírito. Eu entro numa profundidade dimensional. Como é que eu faço isso? Eu preciso aprender a orar. Quem já está estudando, a gente sabe como é que ora da maneira certa. Talvez alguns vão até escandalizar. Meu Deus, existe como orar da maneira errada? Existe. E como existe. E a maioria ora da maneira errada. E é por isso que nunca alcança nada com Deus. Não tem resposta. Cara, eu entro todas as vezes, todas, com alguma pergunta para Deus, sair todas as vezes com uma resposta de Deus. Todas. Todas. Que isso, apóstolo? Todas. A não ser que, de fato, fale para mim assim, filho, isso aí você só vai saber no dia que você estiver lá em cima, na eternidade. Tem coisas que Deus são muito fortes e nós não estamos preparados para isso. É que Deus não quer falar. Então, assim, Américo, eu posso desejar. Vamos lá, vou te falar, tá? Responder você agora. Eu consigo ser curado quando eu entro na presença de Deus e eu sinto Ele. Eu atraio o Espírito Santo como uma pessoa do Espírito Santo e peço para Ele me toque, Espírito Santo. E arranca essa enfermidade de mim só o suficiente isso aí. Mas eu também consigo ser curado assim. Evidencio o poder dentro de mim.
E quando esse poder começa a fluir, eu começo a desejar e imaginar a minha cura. Começo a imaginar com força isso, com todo o meu coração. E, gente, isso aqui eu já tenho uns zilhões de testemunhos, isso aqui eu ensinei para as pessoas. Desaparece a enfermidade na hora. Eu faço isso. Já fiz várias vezes. Hoje em dia, eu só entrar na presença dele, sai. Entendeu? Amém. Então, tem várias maneiras de autocura. Várias. A gente pode treinar em Na nós verdade, não é mesmos. uma autocura, ele está curando, mas tudo bem. Vamos lá, verdade. gente. Obrigado pela sua pergunta, Américo. Quem mais tem alguma pergunta? Shalom, meu Ó, apóstolo. você falou, imagina um fogo no local da enfermidade. Eu já fiz isso. Imagina um fogo queimando ali e acabou. Pronto, vai acontecer. Se você estiver debaixo, tiver evidenciado esse poder que está dentro de você, você é um gerador, gente, de poder. Você é um gerador, né? Eu sei que tem aí no Brasil algumas pessoas que falam sobre isso. Ah, sugar o poder. Eu falo também sobre isso. Às vezes a pessoa tem muita dificuldade, fala, imagina e tal, e suspira, tal, e a pessoa tem dificuldade. Eu falo isso. Mas eu sempre ensinei isso aqui, gente, para quem está perto de mim mesmo, que existe um poder ilimitado. Então você não suga, né? Há um poder dentro que você gera a realidade dele. E ele fica forte. E sabe qual é o legal desse poder? É que você pode ministrar 7, 12, 20 horas direto. E esse poder vai continuar sobre você. Porque você está gerando ele. Não acaba nunca. Não acaba. É um poder ilimitado. Tá? O poder de dentro é ilimitado. Escreva assim, o poder de dentro é ilimitado. E abre o microfone aí, quem mais quer perguntar sobre esse tema, tá, gente? Pergunta sobre outras coisas, não. Sobre a cura. Eu tô bobo, quanto de pessoas não estão perguntando? Se eu tivesse no lugar de você, eu tava louco, perguntando um monte de coisa. Shalom, meu apóstolo. Shalom, profeta. Deixa eu falar para você. Quando alguém chega assim com alguma enfermidade naquele momento, pedindo para poder orar, eu posso só de intencionar o meu coração e pensamento, sem colocar a mão e liberar uma palavra, mas de eu pensar que a pessoa está sendo curada, ela pode ser curada sem eu liberar com a palavra? Pode acontecer, mas precisa existir um fluxo de poder. Então vamos lá, vou explicar aqui. Como que acontece uma cura? Eu preciso me conectar com essa pessoa. Eu preciso me conectar com ela. Como é que eu me conecto com essa pessoa? Eu foco nela e ela precisa gerar fome e sede de ser curada. Quando ela gera essa fome e essa sede, e eu intenciono, existe um cordão espiritual que está ligado entre eu e ela. Então, tudo que eu gerar ali, acontece. Vou te dar um exemplo melhor. Por exemplo, se você recebe uma palavra de conhecimento, para quem sabe o que é palavra de conhecimento, é quando você já carrega o dom da cura, acontece muito isso com você. A palavra de conhecimento é quando você está em cima do altar. Você está ministrando. Como é que você sabe que Deus vai curar? Se, por exemplo, você sente uma dor no seu osso esquerdo, aí você vai dar alguém e falar assim, vai parar a sua pregação, você vai falar assim, quem está sentindo uma dor no ombro esquerdo agora? E aí alguém levanta a mão. É uma palavra de conhecimento. Aí, o apóstolo Marcelo, quando você tem isso, você já sabe que Deus te conectou ao corpo dessa pessoa e à enfermidade dela. Então, você pode fazer do jeito que você quiser. Você vai falar assim, eu bater aqui no altar, você é curado. Você bate no altar, a pessoa é curada. Você pode soprar e a pessoa ser curada. Você pode nem ir até ela e falar assim, fogo, é curado. Você pode apertar a mão dela, é curado. Você pode intencionar com todo o seu coração. E intencionou, ela foi curada. Você pode fazer isso. Mas quando você está conectado com essa pessoa,
É muito difícil uma pessoa que chega na sua frente pedindo oração, tá conectada com você. É difícil, não é fácil. Ela tá com muita fome, muita sede, tá? Então, é possível sim. E existem vários fluxos aí que você pode usar que é melhor, né? Que você pode usar tanto toque físico, tanto sopro, quanto uma palavra de comando, e vou dar o outro para vocês aqui. Você pode fitar os olhos nessa pessoa. Isso é focar, olhar no fundo dos olhos dela. E o poder de Deus, ele sai através dos seus olhos também. Se você souber falar isso, acontece. Eu já tive muitos testemunhos sobre isso. Entende? Tá Porque bom? muitas das vezes eu sinto, quando eu estou no altar, eu sinto. Teve um caso que eu senti uma dor no meu umbigo. Aí eu perguntei, aí a irmã pegou e falou: sou eu, apóstolo, que estou com dor no umbigo. Aí foi no momento que eu declarei e ela foi curada naquele momento. Mas também já aconteceu